Pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês esse site aqui que é o Prompt Llama, que ele tem uma biblioteca aí de prompts que vocês podem utilizar tanto para recriar o de vocês, para jogar lá também nos GPTs criativos. Eu vou mostrar como que funciona o site, porque ele chama Llama, então os desenhos aqui são sempre Llama. Olha, eu vou entrar aqui no site, venho aqui em AI Models, e aqui tem já os resultados dos prompts nas diferentes plataformas. Então, como sairia no Midjourney, como sairia no Leonardo AI, no Ideograma, no Recraft. Então, se você clica aqui, vou entrar aqui no Recraft para vocês verem, explorar prompts. Esses prompts aqui, ó, que eu falei, são sempre Llama, né? Porque o site chama Llama. Então, eles têm aqui as variáveis desses prompts. Cada um, claro, o Recraft tem esse tipo de resultado com os prompts que eles estão utilizando. Venho aqui em More, que tem mais opções, certo? Então, por exemplo, esse daqui, olha, tá vendo esse aqui que tem a lhama com o ventilador? Esse resultado, essa imagem aqui, no Recraft sairia dessa maneira. Se você vem aqui por exemplo, aqui, ó, no Leonardo aí, e vem aqui em explorar prompts. Aqui também tem o da lhama com, aqui, ó. Tá vendo como que sairia se fosse no Leonardo? Já é um outro estilo de imagem utilizando o prompt. Vamos clicar aqui no prompt para vocês verem. Olha, aqui tem, esse é o prompt dessa imagem com a lhama, tá? Aqui tá azulzinho, ó, lhama, 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 tudo que tá azul. Se você quiser que essa imagem seja outro animalzinho, é só você copiar esse prompt aqui embaixo. Então, por exemplo, eu vou pegar esse prompt, certo? Vou colocar aqui no Bing. No Bing não, vamos começar no Copilot. Então, eu vou trocar aqui, vou colocar cat, tá? Cat, cat. É o mesmo prompt que tá lá. A única coisa eu vou trocar o personagem. Vou dar aqui um gerar. Vou copiar esse aqui, vou jogar lá no Bing para a gente ver como que sai esse resultado. Não estou fazendo nenhuma alteração, simplesmente, lá, saiu. É um gatinho aí no ventilador. Então, esse prompt que eles têm aqui no banco de imagem deles é uma lhama e a gente só copiou o prompt livre que está aqui embaixo para vocês fazerem essa alteração, certo? E aqui o deles é a lhama, tudo bem? Então, esse é o resultado no Bing, esse é o resultado no Copilot. Porém, o que que a gente pode fazer que eu sempre falo? A gente tem os prompts aí disponíveis, tem prompts que a gente não pode nem utilizar, né, que são de cursos, que a gente sabe que quando você está dentro de um curso, é interessante você não copiar esse prompt que a professora ou esse curso está ensinando, porque tem uma ideia, tem todo um porquê dessa lógica estar ali dentro, certo? Então, mesmo em outros grupos que também são gratuitos, como o meu grupo, a gente sempre orienta a tomar como base de referência o prompt, porque é interessante que você crie. Então, quando você tem ali vários prompts, no nosso grupo lá já tem mais de 12 mil prompts, você tem uma referência que alguém criou. Então, essa é uma ideia. Eu sempre falo que parece como uma receita. A gente tem o prompt com os elementos. Todos esses, isso aqui é um elemento, são vários elementos, né? O gato, como que ele está, olha aqui fala que tem um vento, tudo isso são elementos que compõem o prompt, a estrutura do prompt, o resultado que esse prompt vai gerar, certo? A atmosfera, o que o gatinho está fazendo, a expressão. Enfim, o tom de cor, certo? Então vamos lá, o que que a gente vai fazer agora para mostrar essas variações que a gente pode ter? Eu vou pegar esse mesmo prompt aqui, certo? Da lhama mesmo, tá? Vou dar um copiar. Vou vir aqui, olha, no chat GPT e vou entrar no meu Doodle Draw, que vocês já sabem aqui que ele vai estruturar os prompts em relação a ser mais delicado, doodle, minimalista. Eu só vou dar um colar aqui e vou deixar o lhama mesmo. Ou bom, vamos colocar um gatinho? Vamos ver onde que tá agora. Para eu colocar aqui, ó, cat. Vou copiar esse prompt aqui, na verdade, tá? Esse aqui que a gente já colocou como gato. Vou copiar esse prompt, que não é lhama nada, que é um gato, e vou colar aqui no Doodle Draw. Então, gato, 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 certo? Vamos só dar um enviar. O que que o Doodle Draw vai fazer? Ele vai colocar o prompt mais adaptado com o que ele tem de parâmetros para alterar um pouco esse prompt com relação à delicadeza, o que que ele pode estar alterando para deixar mais estilo Doodle, mais estilo minimalista. Enfim, ele faz umas adaptações para ter como resposta o que ele já foi praticamente treinado, certo? Então, não é o mesmo prompt, tá? É um prompt que ele fez
com as ideias que ele pode estar gerando, porque eu não pedi nada, só joguei o prompt e ele vai fazer essa alteração. Então, eu vou dar um copiar aqui e vamos fazer assim, olha, vou jogar aqui no Copilot para a gente ver a variável desse prompt. Vamos ver se sai, se ele não colocou muitos caracteres, porque o Copilot e o Bing tem restrição de caracteres, então às vezes ele passa um pouquinho. Vamos ver como que sai aqui no Copilot. Então, essas variações que vocês podem fazer, vocês criam diferença, olha que bonitinho. Então, vê como ele já fez uma adaptação. Ah, é a mesma ideia? Sim, é um gatinho na frente de um ventilador. Esse é o que saiu no site sem fazer nenhuma alteração utilizando o Copilot. Sempre você pegou lá o prompt, lembrando que está aqui, né? Deixa eu entrar aqui. Aqui está o prompt que vem com lhama. Esse prompt aqui você pode pegar ele e alterar ali ao invés de lhama nesse objeto aqui, que é o que está azul, tá vendo? Aqui está azul, aqui está azul, aqui está azul. Então, se você vai só copiar, você vai trocar aqui o que que você quer. Ah, eu quero um gato, ah, eu quero uma menininha. Enfim, você vai colocar, mas isso é muito básico, né? Então, quando você também joga aqui, ó, esse é o resultado aqui no Bing, tá? Então, quando você joga lá no bot, ele vai fazer essas alterações. Agora, mais ainda o que a gente pode fazer. Então, beleza, dá para entender como a gente pode fazer essas trocas e essas referências, elas se tornam como base de uma infinidade de outras opções de prompt. Então, vamos lá. Vendo esse daqui, ó, o gatinho tá aqui, olha só como que saiu na outra versão. Eu até já falei, eu sempre gosto dessas minimalista, Doodle, eu gostei muito dessa opção aqui. Inclusive, vou até salvar depois para não perder. Agora, é o que a gente pode fazer, como eu já mostrei aqui para vocês. Fechar aqui esse para não ficar muito aberto. Aqui, né, no caso, eu joguei esse aqui do gatinho, ele fez essa alteração. Então, agora o que eu posso fazer? O que eu sempre falo para vocês, olha, com base no prompt acima, com base no estilo do prompt acima, vírgula, preciso de outro prompt alterando o gato para uma menina super fofa. Para uma menina super fofa, certo? Me deu o prompt em português, vou pedir em português. Então, o que eu fiz? Com base naquele prompt que está aqui do site, eu não quis a lhama, eu coloquei um gato, peguei o do gato, joguei aqui no chatbot, no Doodle Draw, e agora eu peço para ele que, com base no que ele me criou aqui acima, ele me dê uma menina, tá? Então, ele já colocou aqui. Ele já me deu em português, que eu solicitei, já colocou que é uma menina super fofa. Ele vai colocar a ideia que é do ventilador, certo? Está sentado com os olhos fechados, sentindo o vento de um ventilador vintage. Ele já colocou que é vintage, tá? Provavelmente porque na própria informação de tons, de cores, ele entende que seria mais focado no vintage. Tudo isso que eu falo que são elementos, pessoal. Então, aqui, menina super fofa, o super fofa deixa ela mais delicada, a expressão facial fica mais delicado também, até mesmo o estilo do comportamento dela na imagem. Aqui, ventilador vintage, já falei, o vintage também atribui tonalidades. Aqui ele volta a reforçar que os tons são pastéis, certo? Fundo, textura aquarela. Então, delicado a traços delicados, certo? Lembrando que os bots, eles vão começar como foram instruídos, né? Quando eu desenvolvi, eu sempre peço, cria ilustração encantadora e minimalista. Sempre coloco aqui o principal ponto do estilo, para que a ferramenta já saiba como que ela vai trabalhar e depois a gente complementa com, por exemplo, outros elementos que focam, a livro infantil, traços delicados, que foca e complementa uma ilustração encantadora e minimalista. Bom, então vamos copiar esse aqui, vamos jogar aqui no Bing para ele ver quais são as variáveis e vamos jogar aqui no Copilot para a gente ver quais seriam as diferenças dessas imagens. Lembrando que às vezes ele vai criar, como ele está tomando como base esse prompt aqui, ele está ultrapassando um pouquinho dos caracteres. Então, o que eu vou pedir? Ele já não fez aqui, olha, o Pilot não fez. Por quê? Porque está um prompt muito extenso. Aqui o Bing vai fazer, mas olha, já até fez a menininha, bem delicada, colinho fechado, tá vendo? Ilustração minimalista, olha só, a delicadeza do olho.
Mas vamos voltar aqui. Eu vou clicar aqui para editar. Quando a gente clica naquele pincelzinho ali do lado, a gente edita. Então, eu vou colocar aqui, ó, com base no estilo do prompt acima, eu preciso de outro prompt com 450 caracteres. Essa base de caracteres, sempre pelos testes, sempre me sai, porque o Bing Copilot tem essa restrição, e quando a gente coloca, nem sempre está bloqueando por alguma palavra. Não é porque bloqueia que bloqueou por alguma palavra. Pode bloquear pelo número de caracteres, sim, tá? Caracteres, sempre lembrando que, por exemplo, E, espaço e P, só aqui tem 3 caracteres. Olha a diferença de quantidade que tem aqui para essa daqui. Agora vamos copiar e vamos jogar aqui no Copilot de novo, ver se ele gera. Lembrando que todas essas ferramentas elas foram criadas e desenvolvidas em inglês. Então, quando a gente joga também em inglês, em português, eles fazem uma prévia tradução antes de gerar a imagem. Então, aqui ele já está gerando, tá? Aqui era muito grande, aqui ele já está gerando, enfim, tá aqui a menininha. É uma menininha delicada, é uma menina minimalista, ela tá sentindo o vento. Vamos ver se ele levou em consideração as cores. Sentada, vestido leve em tons pastéis, vê? Ele colocou o fundo cinza. Então, isso daqui não tem nada já a ver com aquele prompt inicial que a gente pegou aqui, não tem nada a ver com isso, tá? Mas a gente está utilizando uma ideia, um prompt que a gente pegou aqui, fez algumas alterações primeiro para gato e depois aqui jogando nesse bot, a gente consegue chegar em outros resultados. Vou até colocar esse mesmo prompt aqui, olha, copiar esse prompt e vamos jogar aqui no Bing para ver as variáveis que ele vai dar para gente. Então é isso, gente. Sempre lembrando que as referências são para você ter, junto com as suas ideias, uma infinidade de outras ideias, certo? Então, por isso que eu falo que a gente, quando vai criar alguma coisa, a gente pode, nada no mundo a gente pode partir sempre do zero. A gente pode partir com base em referências, em outras criações, mas sempre tendo uma pontinha aí, ou alguma coisa que a gente vai incorporar para ter uma nova visão disso. Também, mas eu não posso fazer uma menina, no ventilador? Posso. Poderia também ter pedido do nada, mas como eu já vi aqui no site, essa ideia, que legal, gostei dessa ideia. Vou fazer algo que seja relacionado. Então, aqui, vamos ver como saiu no. Esse aqui, então, é o Copilot. Olha só, eu particularmente tenho gostado de trabalhar mais com o Bing pelas respostas que ele dá dos prompts, com relação aos meus bots criativos. Olha essa que linda! Certo? Então veja que ele manteve o vestido em tons pastéis, a imagem, elas não são iguais porque a gente não consegue muito essas referências de manter a mesma personagem, a consistência da personagem, mas são bem parecidas. Essa aqui já tem o cabelinho diferente em tom, mas eu gostei muito dessa imagem, também vou salvar para não perder. Então é isso, esse site é bem interessante para vocês pesquisarem, analisarem. Pode entrar aqui em vários outros, olha, tem vários, tem até da Meta. Aqui são as respostas que os prompts leva, né? Então, às vezes tem o mesmo prompt, mas com respostas diferentes. Então, aqui no Recraft, ó, explorar, aqui tem essas respostas que tem no Recraft. Então, por exemplo, aqui está a lhama que a gente acabou de fazer, clicando pelo Leonardo, mas essa imagem aqui, provavelmente, se você copiar e jogar no Recraft, vai sair mais próxima dessa versão aqui, certo? Então é isso, vocês podem utilizar esse site como uma biblioteca de referências e eu sempre oriento a criar o de vocês e eu também gosto de pegar essas ideias e utilizar aqui os bots para isso. Então, eu posso ainda fazer mais, ó, só para complementar. Com relação a esse prompt aqui, que é essa resposta dessas menininhas aqui, eu posso ainda ir além, eu posso pedir agora para ele, vou copiar aqui esse prompt, só para reforçar e coloco aqui, olha. Tenho esse prompt de estilo, dou 2 pontos e coloco. Preciso de outros 5 prompts no mesmo estilo, alterando as características físicas e roupas da menina. E vou mandar. Então, ele vai me dar agora, com base nesse prompt, por isso que eu falo que a gente pode utilizar essas ferramentas com uma ampliação de produção de conteúdo, porque se eu tivesse que fazer na mão essas alterações, com certeza eu ia demorar muito mais. Ah, mas ele está fazendo sozinho? Não, ele não está fazendo sozinho porque quem pediu fui eu.
Então eu pedi para ele criar mesmo estilo, meninas com características diferentes, e eu posso ainda pedir para ele alterar o estilo do prompt, para me dar variáveis de prompt. Por isso que a gente fala que com relação a isso aqui agora, olha, a gente pode de novo retroalimentar. Eu posso copiar todas essas respostas aqui, olha. Copio essas respostas que o próprio ChatGPT me deu, com base lá em tudo isso que a gente acabou de criar aqui e falar, com base nesses prompts esse modelo de prompt, nesses exemplos, me dê outras 5 variáveis com outros estilos e ele vai me dar, certo? Então vamos fazer só um teste para não ficar uma aula muito longa. Então esse daqui, olha, vamos pegar essa primeira, que é uma variação. Vou colar aqui no Bing e vou colar lá no Copilot, para a gente ver qual vai ser a diferença com relação ao estilo. Aqui já fala que a menina é fofa, fazendo vida, olhos fechados, delicado. Vamos ver o que que vai sair de diferente. Olha só, vê? Então aqui ele já criou outra menininha, colocou outro elemento. Essa daqui já está até um pouquinho mais até estilizada, certo? Mas ainda manteve a ideia da menininha. Vamos ver aqui, olha só. Vê? Então aqui ele mantém, ó, essa menininha já é diferente, ele já trocou o cabelo, essa daqui já está de macacão, mas segue aí com o ventilador porque foi o que eu pedi. Eu pedi só para trocar as características físicas e a roupa que ela estava vestindo, certo? Então, gente, se vocês agora não vamos pegar mais um só para fazer o último para não ficar uma aula muito extensa. Copiei essa versão aqui, vamos colocar aqui para ver e no Copilot. Então, com relação a isso, vocês podem criar variáveis de outras coisas. Se você não quer mais o ventilador, você pode trocar, pode colocar no prompt agora eu quero que a menina esteja do lado de um, não sei, de um buquê de flores, ou de um vaso de flores, ou de um cachorrinho, ou de um gatinho. Isso daí vai da criação de vocês. Olha que linda, gente. Essa aqui é a segunda opção que ele me deu aqui da variável da primeira menininha, certo? Olha só que linda é essa. Mantém o estilo delicado, certo? Olha só essa aqui. Então, essa daqui foi a primeira que ele me deu. Com base nessa, eu pedi outras variações e ele vai me dando. E vocês vão alterando e vão tendo aí uma sequência de ideias que podem ser alteradas e pode criar uma infinidade de outros prompts. Beleza?